aula de matemática, tá certo? Mas antes de irmos para o vídeo que nos explicará um pouco mais sobre o nosso tema, grandezas de medidas, iremos fazer um exercício prévio, tá certo? Vocês irão observar a página 92 e 93 do nosso livro e depois responderão as questões aqui da página 94, tá certo? Terminando aqui, iremos assistir o nosso vídeo sobre grandezas e medidas. Vamos lá? Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari e a nossa aula de hoje será sobre grandezas e unidades de medida. Você já pensou em um mundo sem unidades de medida? Vamos pensar um pouquinho? Se eu tivesse que comprar uma porção de carne, mas não tivesse nada para pesar. Ou se eu tivesse que comprar uma certa quantidade de corda, mas eu nem sei que tamanho tem esse rolo, nem como medir a quantidade que eu quero. Ou aquela aula, preciso saber quanto tempo falta para acabar, mas se eu não tiver nenhum instrumento para medir o tempo? A minha mãe me mandou no mercado comprar 2 garrafas de suco, mas quando eu cheguei lá, eu encontrei 2 garrafas de tamanho diferentes. E agora, o que fazer se eu não sei quanto tem em cada garrafa? Perceberam o quanto seria complicado a nossa vida sem unidades para medir as coisas? Bom, grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida, como, por exemplo, a massa, o tempo ou o comprimento. Mas mais importante do que as grandezas físicas são as unidades que eu vou usar para essas medidas. Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações. Bom, vamos ver algumas medidas. Você já mediu alguma coisa usando o seu palmo? Ou usando o seu pé? Ou usando a sua polegada? Ou ainda usando a distância entre seus braços? Aposto que sim. Mas vamos imaginar que eu vou medir a parede da sala de aula usando o meu pé. E depois vou pedir para cada aluno medir a mesma parede usando os seus pés. Vocês acham que o resultado será igualzinho para todos? Claro que não, né? Porque cada pessoa tem um pé diferente, tem um tamanho de pé diferente. Até nós mesmo, com o passar do tempo, nosso pé também muda de tamanho. Então, essa unidade de medida não seria muito confiável, não é mesmo? Vamos ver, então, um pouco de história. Há cerca de 4.000 anos atrás, os egípcios utilizavam o cúbito como unidade de medida padrão de comprimento. Cúbito é a distância entre o cotovelo até a ponta do dedo do meio, e eles usavam essa medida baseada no faraó. Porém, nós teríamos aqui o mesmo problema que nós tivemos com o nosso pé para medir a sala de aula. Cada faraó tem um cúbito diferente. Então, com o passar do tempo, muitos outros povos acabaram desenvolvendo seus próprios sistemas de medidas. Muitos desses sistemas foram baseados nos babilônios, foram baseados nos egípcios, nos gregos e até nos romanos. O problema é que os povos começaram a fazer negócios uns com os outros. E aí perceberam que sistemas diferentes complicariam as transações comerciais. E foi nesse momento que eles perceberam que eles precisariam de um sistema de medidas padrão. Então, em 1791, surgiu o Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de SI. E aí eles adotaram uma medida padrão para cada uma das grandezas. Por exemplo, o comprimento teria como unidade padrão o metro. A massa teria como unidade padrão o quilograma.
O tempo teria como unidade padrão os segundos e a capacidade, a unidade padrão seria o litro. E essas unidades seriam utilizadas em todo o mundo, para que não tivesse mais prejuízo nas relações comerciais. Bom, mas o que eu uso para medir cada uma dessas grandezas? Vamos ver então? O comprimento é a distância entre dois pontos. Qual instrumento uso para medir? Para medir comprimento, nós podemos usar muitos instrumentos. Vamos ver alguns. Eu posso usar a régua, posso usar uma trena, posso usar uma fita métrica, posso usar um metro, é muito utilizado pelos pedreiros esse metro de madeira. Posso utilizar um paquímetro, que ele é utilizado em medidas com maior precisão, entre muitos outros instrumentos. Massa. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Como que eu faço para medir? Eu posso usar uma balança, dessas antigas que tem os dois pratos e eles têm que se equilibrar. Eu posso usar uma balança de ponteiro, posso usar uma balança digital. Tem aquelas balanças que a gente tem em casa para medir o nosso peso. E tem ainda aquelas balanças que são utilizadas nas estradas para medir o peso da carga dos caminhões, entre outros instrumentos. E o tempo? É a duração de um evento. Qual instrumento eu uso para medir? Posso usar um relógio de parede, posso usar um relógio de pulso, posso usar um cronômetro, posso usar uma ampulheta, entre outros instrumentos. Capacidade. São usados para definir o volume no interior de um recipiente. Qual instrumento eu uso para medir a capacidade? Tem aquelas jarras graduadas que a gente utiliza em casa. Nos postos de combustível, aquelas bombas por onde passa o combustível também tem um sistema que mede a quantidade de combustível que passou pela bomba. E ainda temos em casa aquele relógio da Sabesp que mede o consumo de água que tivemos ao longo do mês. Então, esses são alguns instrumentos para medir capacidade. Professora, eu tenho uma dúvida. A senhora disse que a unidade padrão do comprimento é o metro. Mas se eu e minha família resolvermos ir visitar a minha avó que mora no interior, nós não vamos contar em metros, não é mesmo? A distância da minha casa até a casa da minha avó, se eu for contar em metros, vai ser muito complicado. Então, essas unidades que eu passei na aula de hoje para vocês são as unidades padrão para cada uma das grandezas físicas. Porém, cada unidade padrão dessa tem as suas variações, que são chamados de múltiplos e submúltiplos. E aí a gente vai aprender a fazer transformações. Por exemplo, eu posso transformar o metro em quilômetro, como seria o caso aqui da sua dúvida, né? Eu contaria em quilômetros. Mas essas transformações serão um assunto para uma próxima aula, tá bom? Porque essa videoaula terminou por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Agora que assistimos o nosso vídeo, que esclareceu a nossa mente, iremos aplicar o nosso conhecimento aqui nas páginas 95 e 96, tá bom? Que são as nossas atividades de hoje, tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar aqui em contato com a professora. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!